Bom dia, que delícia! A gente está aqui para mais um papo interativo nesse Estrelas do Brasil, com uma convidada maravilhosa, que é a Andrea Bigaski, que eu conheci há pouco tempo, mas já sinto como, né, alguém que está na minha vida há tanto tempo, uma pessoa super animada, super cheia de visão e de realizações também. E a proposta do nosso Estrelas do Brasil, como o nome sugere, é trazer a evidência o brilho de pessoas que são do nosso país, da nossa pátria, e que têm levado transformação, têm irradiado esperança, têm feito coisas práticas que têm mudado a vida de pessoas e a sua própria vida, né, diariamente. Então, é um protagonismo, é honrar a vida dessas pessoas, e a Andrea está aqui. Para nós é um presente, é uma honra. A gente vai conhecer mais sobre a história dela, e, concomitantemente, também a gente vai entender mais sobre investimento anjo, principalmente para founders mulheres. Então, é tempo de tirar dúvidas, é tempo de interagir, sem tabus, sem receios, e poder aproveitar ao máximo a presença dela conosco. Então, falando um pouquinho mais sobre a nossa convidada de honra, a Andrea Bigaski é formada em Relações Públicas, profissional de comunicação com mais de 20 anos de experiência em planejamento, produção, eventos, ações especiais, campanhas promocionais, projetos de marketing e comunicação integrada. E olha só, atualmente ela tem atividades desenvolvidas com vários players do ecossistema de inovação para entrega de projetos voltados a diversos públicos, como investidores de startups, que é o que a gente vai falar hoje, né? Patrocinadores de eventos, participantes de comunidades nichadas, né, específicas, fundadores de startups, hubs de inovação, corporações e demais atores do nosso ecossistema. Então, a gente vai falar hoje sobre esse tema incrível, que é o investimento anjo, mas antes, Andréia, conta pra gente quem é a Andréia, né? Como pessoa, como que foi sua infância? Como que foi? Quais foram os principais marcos assim que você teve? E deixa a gente te conhecer mais de perto, né? Isso vai ser muito gostoso. Bem, primeiro, assim, agradecer imensamente, né, pelo teu convite, Aline, Aline, eu fico honrada mesmo, assim, você já tinha me falado outras vezes, e eu ficava pensando, assim, não vou falar, né, eu vou ficar aqui, não, acho que não é pertinente, mas aí, eu vou ser bem sincera, ultimamente eu tenho interagido tanto, assim, aqui em Curitiba mesmo, e participando de vários eventos, apresentando vários eventos também, que eu falei assim, cara, eu acho que é o momento, assim, né, de começar realmente a falar, de começar a aparecer, e, assim, como é que eu posso dizer? Às vezes a gente vai somando uma bagagem, mas a gente não quer reconhecer que, querendo ou não, a gente já tem essa bagagem suficiente para falar alguma coisa, para compartilhar, para dar pelo menos assim, né, um pitaquinho, como diz o pessoal assim desse meio de startups, os 2 centes assim, né, de contribuição ali, e a gente acaba não querendo fazer isso. Então, eu decidi assim que a partir de agora vou aceitar esses convites, vou falar, vou colocar, né, os pontos que eu posso contribuir, lógico, dentro daquilo que eu me sinto confortável e que eu sei que eu realmente tenho domínio, né? Então, assim, fico realmente muito feliz e eu acho que a gente está começando aqui, pelo menos é um pontapé de projetos que a gente quer fazer juntas, que a gente quer trazer para essa rede aqui, e eu acho isso muito legal. Então, você perguntou quem que é a Andrea, eu acho que em primeiro lugar hoje, né, eu tenho uma amiga, assim, de longuíssima data, e ela sempre, né, me fala, assim, dessa questão de quando a gente a gente tem vários papéis sociais, né? Então, em vários momentos, a gente pode ser coisas extremamente distintas, né? Então, hoje, o que vem logo depois do André Bigaski é a mãe da Amanda e da Marina, né? E eu acho que muitas mulheres se identificam com isso, porque a gente vê esse tipo de apresentação, o que não era comum até tempo atrás, né? Porque esse papel de mãe, esse papel de filha, ou esse papel de simplesmente Andréa, se não tivesse filho, não tivesse, né, não tivesse o reduto familiar ali.
Então, hoje as pessoas estão se permitindo falar mais do pessoal. Então, hoje a Andréia está com 44 anos, é a mãe da Amanda, da Marina, como eu falei. Assim, tento viver de uma forma assim, mais tranquila, de uma forma mais serena, porque já fui extremamente workaholic, mesmo hoje trabalhando muito, 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 me envolvendo em muita coisa, tento ser uma pessoa que dá mais valor a parar e realmente ter momentos com a família, parar e realmente falar assim, não vou olhar mensagem, não vou abrir o meu computador e vou me permitir dormir até às 11 da manhã, em plena quinta-feira, sexta-feira, porque eu preciso e estou cansada. Então, eu acho que a gente admitir que a gente tem um papel social em que a gente é ser humano, efetivamente, com todas as nossas, né, dificuldades, eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, a partir disso, vem, né, a Andréia, que é a profissional, que é a Relações Públicas, que é aquela que decidiu, desde muito nova, trabalhar com o que trabalha. Lógico que, no meio, né, do caminho, muitas coisas foram mudando, principalmente nos últimos anos, mas eu sou daquelas assim que tive muita certeza desde logo cedo e me especializei e fui buscar, como é que eu posso dizer? Fui buscar a formação para isso, né? A área de eventos, ela é uma área que as pessoas caem de paraquedas, né? Um dia aconteceu alguma coisa, ela participou de algo que falou, cara, eu posso trabalhar com isso, ou ela organizou muito bem um evento familiar e aí as pessoas disseram para ela, você poderia fazer isso, ela começa, leva como bico, muita gente passa a fazer isso como bico, né? Um freelancer, alguma coisa assim, e eu não, eu tinha isso desde muito cedo, que eu queria trabalhar com isso, fui descobrir se realmente isso, né, era possível ganhar dinheiro, e aí realmente era possível, era uma profissão, e fui buscar. Então, por isso a Faculdade de Relações Públicas, por isso a especialização em eventos, por isso a especialização em gestão de pessoas, porque realmente eu fui buscar essa minha formação. E até o mestrado, quando eu comecei, ele estava voltado, ele não era na área específica, obviamente, porque a gente não encontra, mas ele estava dentro de uma área de conhecimento que eu conseguiria encaixar um projeto de pesquisa que tinha a ver com a área de eventos também. Só que eu não terminei meu mestrado. Tenho isso ainda como expectativa pessoal, assim, de lá na casa dos 50 anos, dos 50 aos 60, é a minha meta de vou fazer o meu mestrado e vou ter essa titulação, como eu falei, mais pessoal do que profissional, assim, porque eu acho que é uma vivência muito rica, então eu quero ter essa vivência de vida, então está no meu planejamento da próxima década. Aprendendo sempre, né? A gente nunca vai parar. E eu costumo falar sobre Eu isso. acho que isso é constante hoje, né? Não tem, e mesmo que não fosse um mestrado, assim, a quantidade de coisas que a gente tem hoje disponível, de cursos, a gente não tem como não aprender, e a pandemia veio nos mostrar isso, que a gente precisa estar com a cabeça aberta todo o tempo para aprender coisas distintas, né? E aí, engraçado, né? Eu tenho essa minha profissão de eventos, digamos, o meu core business está nisso, e aí o tema é falar de investimento anjo, daí você pode falar assim, caraca, mas não tem nada a ver, aonde que liga, né? E é justamente isso, liga o que eu faço hoje com essa questão de você precisar estar extremamente aberta ao que está acontecendo, aos movimentos de mercado, está extremamente aberta também a você continuar levando o que você sabe, mesmo quando você precisa pivotar a tua vida profissional, né? Então, a gente também tem que estar disposta, às vezes, fazer algumas mudanças por conta de movimento de mercado, sem perder a sua essência, sem perder tudo que você sabe fazer, e de alguma forma
se preparar para o novo, se preparar para as novas possibilidades. Então, por isso caí nessa área e por isso comecei a me envolver, né? Mas isso eu posso contar um pouquinho mais depois, se for o caso. Como que eu vim parar nessa área de inovação e como que tudo A gente aconteceu? quer saber, a gente quer saber, né? Ainda mais esse tema tão bacana. Mas antes de mais nada, você contou um pouquinho que sempre esteve na sua vida, né? Na infância, você já olhou assim com convicção, eu quero fazer eventos, eu quero me especializar nisso. E isso é incrível, né? Porque é uma série de articulações, mas principalmente gestão de pessoas, como você mesmo comentou, né? Conseguir organizar essa orquestra para que todos se envolvam e principalmente o evento presencial, é aquela coisa gostosa que você olha assim e fala, caramba, né? Olha Exatamente. para isso, vi que ficou bom, mas é uma satisfação realmente incomparável. E conta pra gente, assim, macetes, sabe? Olha, meninas, aqui, essas foram as três coisas, vamos começar por três, acho que já tá legal. Que eu fiz durante a minha vida, seja como pessoa, como profissional, eu falo, que bom, sabe? Isso foram, sem eu perceber, foi algo intuitivo ou planejado, mas que foram segredos para eu estar onde eu estou hoje, sabe? Foram essenciais, sine qua non. Nossa, deixa eu pensar. Olha, eu acho que sempre foi, tá muito, como é que eu posso dizer? Muito disponível e sempre muito, eu acho que é disponível a palavra mesmo. Desde cedo eu sempre fui aquela pessoa que no colégio era muito próxima dos professores, e sempre estava à disposição para ajudar. Né? Então, tinha uma feira de ciência, tinha um domingo esportivo, tinha, sei lá, qualquer coisa, uma semana, fulano de tal. Eu sempre era aquela que levantava a mão e falava, prof, o que precisa fazer, entendeu? E saía fazendo. Então, querendo ou não, né, a experiência já estava se formando ali. Então, eu acho que isso é muito bacana. E isso foi comigo ao longo de todo o tempo. Então, eu entrei para a faculdade também. Né, o que eu posso fazer? Eu sempre era uma pessoa muito próxima de coordenação, de diretoria, e como você falou, pessoas. Então, para mim, sempre foi muito natural ter esse relacionamento e, assim, criar relacionamento com pessoas que às vezes, cara, como é que você chegou nessa pessoa? Você, eu não sei, de repente eu cheguei, né? Não que eu, às vezes, não tremia na base, etc., e até hoje também, né? Dependendo da pessoa, que é muito importante, será que, como que eu abordo, não abordo, mas sempre foi fácil. Então, eu acho que isso, de estar sempre disponível, foi fundamental, por quê? Porque alguns lugares que eu estive como profissional, algumas oportunidades de trabalho que eu tive, foi justamente de pessoas que lembraram de mim por conta disso, entendeu? Então, assim, né, um tempo depois, cara, chama a Andréia, porque a Andréia sempre esteve aqui, a Andréia sempre ajudou, a Andréia é boa nisso, então, o fato de estar disponível perto dessas pessoas fez com que elas lembrassem de mim Legal. em muitas situações. Eu acho que a outra situação é essa disponibilidade de aprender, de estar sempre realmente buscando alguma coisa, sempre tentando ver o que está acontecendo de diferente, independente do segmento. E eu acho que a terceira, deixa eu pensar aqui, assim, que foi determinante, eu acho que foi estar... isso é dúbio, porque daí se você me perguntar as três coisas que, enfim, que deram errado, as três coisas, né, negativas, ou isso e aquilo, eu vou falar que isso também foi um ponto, mas de positivo foi estar ao lado de pessoas certas, entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente escolher do lado de quem a gente está, o grupo que a gente se relaciona, os movimentos que são importantes para a gente fazer parte, as causas que a gente vai escolher para defender. Então, assim, sempre buscar as pessoas, né, que a gente julga correto,
para estar do lado. Então, fazer parte de grupos que são importantes, não no sentido de importante de pessoas com autoridade importantes para contribuir a sua vida, importantes para você também aprender, importantes para você fazer trocas positivas. Então, eu acho que estar no meio de pessoas boas e pessoas que também estavam a fim de fazer essa troca, também foi determinante para esses passos que eu fui dando, assim, sabe? Que lindo! E muitas vezes a sua própria postura te levou a enxergar isso, né? Despertar o melhor das pessoas, porque você comentou essas 3 coisas que eu até anotei aqui, porque, né, são muito legais para a vida mesmo, tem tudo a ver com a nossa política dentro da rede, que é o Just Give, né? Nem give first, a gente fala, né? Dê genuinamente, né? Ofereça aquilo, e é certo que como consequência, você vai receber muito em troca, mas não fica pensando Acredito na troca, muito. só pense em ajudar mesmo, né? Com o coração naquilo, e você se colocando disponível para ajudar pessoas, atenta a oportunidades. Que legal, quantas portas se abriram, esse olhar de aprender sempre independente do segmento, olha que legal. A gente às vezes se fecha, né? Eu escolhi a carreira de comunicação, escolhi direito, escolhi administração, então eu acredito que eu só posso estudar isso. É claro que tá certo, a gente tem que ficar excelente no que faz, só que, gente, vamos olhar para o lado, né? Vamos prestar atenção, porque quanto mais a gente tem esse perfil T, mais a gente avança, né? Exatamente. Você vê, é engraçado, né? Depois que eu entrei para essa área de inovação, eu fui trabalhar numa startup, e quando eu cheguei lá, um dos fundadores, né, queria muito, muito, muito que eu fosse para lá, e ele fez uma ginástica muito grande para eu estar lá dentro, assim. Aí, só que a coisa estava meio travada, assim, aí eu perguntei para ele, eu falei assim, pô, por que não é? Por que não tá dando certo? Por mim, eu já estava aqui trabalhando, quer dizer, eu já estava meio que lá dentro no trabalho voluntário, né? Você sabe que nesse meio que a gente vive também, a gente sempre está no trabalho voluntário, né? E aí eu já estava meio que lá. Aí ele falou assim, não, é que um dos sócios está meio assim, porque você é muito especialista, né? Porque era muito, muito, muito de eventos mesmo, né? E de comunicação, enfim, mas muito... Ele assim, então ele está com medo, porque você é extremamente especialista. E ele queria alguém mais genérico, etc e tal. Eu falei assim, putz, então tá. Mas acabou dando certo e eu entrei para fazer coisas que realmente eram bem específicas e bem... bem para o meu perfil. Só que daí veio a pandemia. E daí veio a pandemia e as 3 coisas que eu fui contratada para fazer, elas passaram a não existir nunca mais. De fato. Né? E até a startup se reposicionou e nunca mais, até hoje, né? Não tem nem espaço físico, não existe mais aquilo que eu fui contratada para fazer. Só que, veja bem, eu saí de lá 2 anos e meio depois, extremamente multi, né? E isso foi bacana. Não larguei, né, né, digo de volta, o meu core business, mas, ao mesmo tempo, virei uma profissional muito multi, a ponto de, daí, recentemente, 2 players aqui de Curitiba me chamaram para trabalhar, justamente daí com essa justificativa. Andréa, você é muito multi, você passa por muitos lugares, você tem um conhecimento de várias pontas da cadeia, e daí de poder de execução mesmo, por conta do que você já tinha feito antes, que é difícil encontrar hoje numa profissional. Então, foi muito legal olhar que eu consegui sair de um possível problema, que eu era especializada demais, para em 2 anos, depois de 2 anos e meio, as pessoas já conseguirem me enxergar como uma profissional multi que tem a sua expertise, ou as suas expertises, assim, muito claras, mas que também é uma profissional que consegue estar, assim, permear em vários lugares, porque tem essa possibilidade, mas tudo isso à base de muito choro durante a pandemia, né? Processo de transformar carvão em diamante, né? Dói, mas vale a pena. Exatamente. E dói, cara, dói muito, dói demais. E aí para mim foi muito penoso, assim. Eu confesso que várias vezes eu baixava o laptop e falava, cara, eu não quero, e eu não vou continuar. E eu não, sabe, foi realmente assim muito doloroso, mas
percebo hoje que é vantajoso e que vai ser constante. Então, eu não posso mais nem sentir tanta dor se, né, daqui um tempo vier outro processo de transformação, porque eu acredito muito que essa pandemia, né? E aí tem questões filosóficas também reunidas nesse meu formato de pensar e nesses meus achismos, assim, né? Mas a pandemia foi um dos grandes primeiros problemas que a gente vai passar a partir de agora, né? E a humanidade, não é ser pessimista, mas a gente sabe disso, né? A humanidade, ela está caminhando para cada vez mais problemas e mais catástrofe, não é para um mundo melhor e de paz e de amor, infelizmente. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, essa foi a primeira prova de fogo que realmente a sociedade como um todo enfrentou. Não foi um problema pontual no Brasil, um problema pontual na Ucrânia, né, que tem guerra, um problema pontual lá na África, que tem também... Não, foi um problema em que o mundo todo passou e que vai reverberar durante muito tempo ainda. Né? A gente está sofrendo consequências disso e vai continuar. Só que a tendência é que, novamente, essas coisas aconteçam. Então, o quanto será que a gente está preparada para, se daqui 3, 4, 5, 10 anos, a gente passe por todo esse processo de novo, de ter que se adaptar e de fazer de novo transformações na nossa vida, seja pessoal e seja profissional. Então, isso também faz com que a gente tenha que estar com a mente mais aberta para poder realmente pensar e fazer disso, ou fazer com isso, que não seja tão dolorido, né? Porque a nossa sociedade está doente, a gente tem problemas, né? A ansiedade, o burnout, a gente lê toda hora isso. Então, a gente tem que estar preparado e a gente tem que passar a se cuidar mais para estar melhor preparado para essas etapas, né, Aline? E uma das formas é a gente caminhar de mãos dadas, né? Por isso existe a rede e outros ecossistemas, mas a rede a gente brinca que é um hub dos hubs. Aqui a gente tem um monte de comunidades dentro da própria rede e caminhar junto vai fazer toda a diferença. Que entra no que você falou, né? De buscar pessoas corretas e faz Rede de apoio. chama um cafezinho depois. Olha, Vivian, quero te conhecer mais e vamos, né? Estreitando esses vínculos, com certeza vai ajudar muito. E conta pra gente já entrar também na questão do investimento antes, as meninas tirarem as dúvidas, a gente poder interagir. Mas o que você visualiza de 3 coisas? Você comentou que teve um ponto dúbio, né? Que acho que é legal trazer. Mas quais foram os 3 pontos que você fala, olha, gente, esse caminho aqui, hoje eu faria diferente. Então, né, reflitam para que não andem por aqui. Então, eu acho que o primeiro é realmente estar cercado de pessoas boas, né? E tentar, com o nosso feeling, ver quem são essas pessoas. Eu hoje falo abertamente, até tempos atrás, e aprendi a falar abertamente depois que passei a frequentar esse meio de startup, que essa sinceridade, ela é bem vista até nesse meio, né? Antes, quando você está no meio tradicional, você falar que você quebrou, que você faliu, que você recomeçou e que daí você quebrou de volta, você faliu, as pessoas te olham muito torto, né? Você, como assim? Não, então nem vou fazer negócio com essa pessoa, porque se ela já quebrou, se ela já teve problemas, se ela não é uma pessoa competente e não é uma pessoa que eu quero do meu lado, é uma pessoa problemática. Então, quando eu passei a frequentar o meio de startups e a ver a história de muitos fundadores, eu falei assim, cara, o cara quebrou muito, o cara se ferrou muito, né? Então, não tem esse preconceito, mas voltando ao ponto, né? A rede de relacionamento que eu tinha, uma época, uma fase da minha vida, me levou a tomar determinadas atitudes pessoais e profissionais que me fizeram chegar nesse estado de, né, de quebrar, de falir, de ter problemas pessoais, de tomar um caminho torto mesmo, que quando eu percebi eu não conseguia voltar, não tinha saída de emergência, não tinha nada. Então, o que era? A consequência era ir nesse caminho até o fim, né? Então, se eu escolhi esse caminho, André, agora vai lá e termina esse caminho. Então, eu acho que estar ao lado de pessoas certas
te ajuda nisso, que mesmo se você, de repente, toma um atalho errado, você vai ter pessoas ali para tentar corrigir a rota com você, né? E se você está com pessoas ruins, você não corrige rota com pessoas ruins, né? Porque elas vão continuar te levando para esse caminho ruim. Então, eu acho que isso é muito determinante. A gente está, né, no meio de pessoas boas. Por isso que eu falei que era uma coisa dúbia, né? Assim, você Sim. estar no meio de pessoas, ela pode ser tanto para o mal quanto para o ruim. Então, a gente precisa. E teve uma época que a decisão errada foi essa. Eu acho que outra coisa também é que eu, na minha jornada, assim, porque hoje eu me considero empreendedora, porque tudo que eu faço ainda tem esse olhar e essa iniciativa empreendedora, por mais que, né, como essa startup, que eu fiquei 2 anos e meio lá dentro, foram 2 anos e meio ainda sendo empreendedora, porque você tinha que assumir postura de empreendedor para fazer os projetos funcionar, trazer ideias novas, enfim. Mas durante muito tempo da minha vida eu fui empresária, né? Porque para mim são coisas distintas. Você não, elas teriam que andar juntas, mas elas são coisas distintas. Conta Então, pra gente da sua visão da diferença entre um e outro. por que eu digo? Na verdade, sim, o espírito empreendedor, essa coisa empreendedora, sempre tive, ok. Mas você ser empresário, às vezes, é você ter esse CNPJ, você ser esse dono e você não ter efetivamente ações e posturas de empreendedorismo que você realmente vai liderar esses projetos. Você é um empresário que está recebendo ali a demanda e está fazendo o que está acontecendo sem ter essa postura de iniciativas, de criar coisas novas, de criar soluções que sejam realmente benéficas para as pessoas, entendeu? E isso você não precisa fazer sendo empresário, né? Você pode fazer empreendedorismo sendo funcionário, sendo, enfim, na sua vida, com a sua família, na sua rua, na comunidade que você está, na igreja, enfim. Então, assumir essa postura de fazer algo sempre inovador e que traga resultados para você e para as pessoas, né, de forma genuína. E o empresário não, você tem um CNPJ e você está ganhando dinheiro e ponto final. E às vezes com demanda que você recebe, você não precisa ter essa proatividade. Então, durante um tempo da minha vida, eu fui empresário. E aí você ser empresário e não ter esses propósitos e não ter essas iniciativas genuínas te faz com que às vezes você não olhe de uma maneira mais... Eu sempre fui apaixonada pelo que eu fazia, mas você vai meio que no piloto automático. E, assim, teve uma época com eventos que eu trabalhei, eventos culturais, assim, no segmento que eu sou extremamente apaixonada, eu cresci muito rápido. A minha agência cresceu, assim, eu amanheci pequena, trabalhando na mesa de casa, e quando eu terminei um projeto muito exponencial aqui em Curitiba, 4 meses depois, eu estava num escritório com já um time de 10 pessoas e já falando de projetos. Hoje é uma gíria, né? Um projeto de milhões, mas na época era verdade. E aí eu acho que aquilo me deslumbrou um pouco, né? E aí eu cheguei num patamar de olhar e falar assim, ser arrogante mesmo. Eu falei assim, cara, eu estou num lugar que, tipo, não saio daqui e quase que, tipo, ninguém me tira, entendeu? E as coisas foram acontecendo e eu fui pegando mais projetos e aí, assim, cresci desordenadamente, né? Eu só fui aceitando, sem avaliar o risco, sem avaliar se realmente eu dava conta ou não, porque como eu cresci, eu tinha time, tinha dinheiro, então eu era meio que indestrutível, entendeu? Pronto, eu cheguei num patamar que eu não preciso, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí, não parar para realmente sentar e analisar cada coisa que foi entrando, foi um erro absurdo, né? Crescer de uma maneira assim, desordenada, só por crescer, sem saber se aquilo realmente era vantajoso. Será que eu preciso realmente 10 pessoas na minha volta? Será que eu realmente preciso de um escritório? Será que, enfim, eu não fiz essas perguntas, eu só fui. Preciso Isso de um tem tudo a ver com o escritório? investimento anjo, né? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui já já. Então, assim, as coisas foram acontecendo e eu simplesmente fechei o olho e fui fazendo. E aí, quando eu olhei, eu estava numa situação que eu falei assim, caraca,
né, tudo que eu conquistei, as coisas estão começando a ruir. Então, do mesmo jeito que veio, não foi fácil, não vou falar veio fácil, foi fácil. Veio a muitas penas, há muito trabalho, há muita noite sem dormir, e noite sem dormir trabalhando, né? Montando projeto, montando infraestrutura dentro de shopping, enfim, um monte de coisa. Então, veio por trabalho. Só que veio de um jeito que eu não soube administrar. Então, eu acho que esse é outro ponto, né? É quando você está vendo que você está crescendo, que você está tendo sucesso, que você está conseguindo chegar onde você falou, cara, eu quero estar lá, ter esse cuidado, né? Ter esse olhar com muito pé no chão, para você não fazer a coisa na emoção. E aí começar essas relações equivocadas com pessoas equivocadas, né? Para você também não se deixar levar pela visão de outras pessoas e tomar atitude que não são suas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, foram 2 momentos, esse foi crucial, e eu tive um outro momento parecido também, uns 10 anos depois, e também, de novo, né? Tive problemas, quebrei, e aí eu fiquei pensando, caraca, eu estou chegando numa idade que eu não posso mais me permitir erros tão drásticos. Errar, a gente vai errar. Mas eu não posso errar a ponto de que isso me leve mais um ciclo de... Né, aquela coisa, 7 anos de vacas gordas, aí 7 anos de vacas magras, porque você está, né, correndo atrás de tudo que você deixou escapar. Eu falei assim, eu não posso ter ciclos tão longos assim de erros. Eu posso errar, mas eu tenho que errar rápido. Aí eu entendi a mentalidade startup, entendeu? Errou rápido, corrige rápido e vai. Eu não posso errar e ficar errando, para daí ter um período, sei lá, de anos para corrigir esses erros, para resolver esses problemas. Então, isso me ajudou, porque, né, nessa última safra aí desses últimos 10 anos, assim, eu consigo já fazer, os erros são menores, não me doem tanto, e a possibilidade de correção ela é bem mais rápida, né? E aí é nisso que eu tento focar. Que lindo. Então, em suma, né, sintetizando aqui os 3 pontos que você trouxe para a gente, olha que importantes, né? Andar com as pessoas erradas pode ser um grande problema, e aí ler-se, né, aquelas pessoas que às vezes nos influenciam a fazer algo que não tá bacana, ou que o nosso feeling tá apontando, ó, não vai fazer parceria com essa pessoa, a sociedade, a gente insiste em fazer, enfim. É um ponto bem importante, bem interessante que você nos trouxe. A questão de não ser empreendedor, mas empresário, ficar no piloto automático sem um perfil empreendedor, e isso é um perigo. E também, de repente, a gente se vê crescendo, né? Esse crescimento, essa curva exponencial tão rápida que a gente pega mais do que a capacidade produtiva permite, começa a ter uma entrada legal e confunde isso com a nossa essência. É comum, é inerente ao ser humano, né? Então a gente começa a ter uma postura arrogante de eu consigo, eu vou, e acaba tendo uma frustração, né? Então, nossa, obrigada por ser sincero, né? E compartilhar isso, é muito rico. Porque uma postura positiva, uma postura, você precisa ter, né? Você tem que olhar para você no espelho e falar, cara, eu sou boa nisso, eu sou fera nisso. Não, você tem que ter essa autoconfiança, senão não vai para frente. Agora, né, você já olhar para você no espelho e já se achar no sentido de eu sou boa, eu sou fera, mas com aquele olhar, e a gente sabe que o olhar muda, é aquele olhar prepotente, entendeu? Aí não é legal. Então, você tem que olhar muito fundo nos seus olhos. Enquanto eu ainda, né, estou humilde, falei assim, mas estou numa postura positiva, porque a gente precisa disso e precisa de autoconfiança, fechou. A hora que você olha no olho, que você não vê aquele brilho saudável, que você começa a ver essa postura, que começa, parece que ser malévola, assim, entendeu? Cara, para e repensa, porque, e a gente, como você falou, a gente é ser humano, então, tipo, sentimentos, assim, que corroem a gente, ou que são ruins, eles vêm sem querer, por mais que a gente seja uma pessoa boa, mas tem horas que aquilo vai te, né? Legal. E olha só, quando você traz esse último ponto de não crescer da forma errada e de repente ir contratando, sem analisar todo o momento, existe a hora de contratar, de buscar investidor anjo, existe o porquê disso, existe toda uma ciência, né,
que envolve isso. Então, conta pra gente como que o investimento anjo entrou na sua vida, quem pode ser investidor anjo, e aí, meninas, fiquem à vontade para colocar dúvidas mesmo, seja no que tange a comunicação dentro disso, né? Enfim, vamos aproveitar ao máximo. Então, assim, deixando bem claro que eu não sou investidora anjo ainda, né? Não cheguei lá nesse patamar. Acredito que se eu tivesse feito, né? Se eu tivesse conseguido o meu plano genuíno, sem nenhum percalço, ao longo desses mais de 20 anos que eu já estou, né, trabalhando e comecei a trabalhar muito cedo, então acho que de trabalho mesmo já deve fazer mais de 25 que eu trabalho. Na área de eventos, uns talvez 21, 22. Então, se eu tivesse feito realmente aquilo que eu imaginava fazer, talvez hoje eu já poderia ser uma investidora. Mas por que isso entrou na minha vida? A partir do momento que eu fui lidando com essas startups e fui sendo chamada para trabalhar, eu comecei a lidar com startups e com players que estavam muito envolvidos também com investimento em startup. Então, não só aceleração de startups, não só programas de seleção de startups, para algum programa específico, mas tinha a outra ponta, os investidores. E aí foi a partir daí, comecei a cuidar de comunidades de investidores, passei a fazer toda a parte de relacionamento, passei a fazer a parte de gestão, gestão de investimento mesmo, para essa carteira de investidores que a gente tinha. Então, eu passei a montar trilhas educativas, né? Eu fiz isso por também bastante tempo, de coordenar e montar trilhas educativas para pessoas que queriam se tornar investidor anjo. Então, eu tive que aprender sobre investimento, eu tive que aprender sobre venture capital, e aí foi mais uma dor, porque eu falei assim, caraca, como eu detesto essa parte né, de economia, matemática, finanças, enfim. E eu falei assim, e agora como é que eu vou aprender? Então, eu tive que aprender, por quê? Porque eu estava em muitas pontas que eu precisava passar confiança. Lógico que eu não sou uma expert nisso, no sentido de detalhamento jurídico, administrativo, de veículos e de tipos de investimento, etc. Mas tive que buscar conhecimento em investimento anjo e venture capital, porque eu falava muito com essas pessoas e tinha que vender produtos para essas pessoas, digamos assim, e me relacionar, e eu não podia ficar fazendo cara de paisagem. Então, eu era, né, obrigada a... E aí foi que, querendo ou não, né, daí por conta talvez da minha facilidade de comunicação e de me relacionar com as pessoas, eu passei a permear esses grupos e estabelecer relacionamentos legais que eu percebi que, independente de onde eu estivesse, né, essas relações que eu construí com vários dos investidores, elas seriam positivas. Então, como que eu passei a acompanhar muito seleção de startup, comecei a fazer também, a participar de times que selecionavam startups para mostrar para os investidores, né? E aí você começa a ver os dois lados, o que a startup quer, o que ela está buscando, o que ela está pedindo, e aí você, como você cuida dos investidores, você fica naquela sessão fechada, de onde eles discutem por que eles querem investir ou por que eles não querem investir naquela Literalmente startup. você fica na sala fechada com eles, né? Ouvindo tudo ali, ó, gente, isso é bom, isso não. Exatamente. Então, às vezes, até, né, o teu olhar começa a ficar treinado, porque você assistiu o pitch, você assistiu tudo que Legal. o fundador falou e as perguntas que eles fizeram, e aí depois na sessão fechada, quais foram os pontos e como é contraditório também. Muitos, né, apontando coisas boas e por que que investiriam, e os outros falando, cara, não vou investir por causa disso, disso, disso. E o outro discorda, porque o outro acha que isso não é uma barreira, que isso, com o investimento, ele consegue resolver, então é importante dar essa chance para ele. O outro acha que já colocar o dinheiro nesse ponto que ele está não é bacana, porque ele vai fritar o dinheiro e não vai conseguir sair desse gargalo. Então, você começa a entender mais e a perceber quais são, o que o investidor ele busca, e às vezes também o quanto ele vai no feeling também.
não é toda hora que é uma coisa exata e um sentimento, assim, extremamente, como é que eu posso dizer, certeiro, assim, sabe? Tem muito do feeling, tem muito de se apaixonar pelo negócio, que você vê, assim, você está ali na telinha, e eu gosto muito de ficar olhando a reação das pessoas, assim. Então, de você ver a cara, o jeito do investidor que já se empolgou, porque aquilo tem a ver com o nicho dele, com aquilo que ele gosta de investir, com a tese dele, que ele chama, né? Então, assim, você já fica vendo, é muito legal ver a reação daquelas pessoas que acabaram de fazer a trilha educativa, fizeram o curso e decidiram fazer o seu primeiro investimento. Então, ela, sabe, do tipo, vai, eu quero, sabe? Então, você vê que é uma coisa que também está ligado muito à emoção, muito a... Então, tem uma ciência, né? Você tem ali dados e você vai aperfeiçoando isso, você se torna profissional nisso, mas, ao mesmo tempo, a emoção e o feeling ele está muito ligado a essa decisão que o investidor toma. Tá? Isso é nítido, é fato, e você consegue, às vezes, perceber. E ele está muito ligado às pessoas, ao fundador, ao time. Às vezes o negócio, como eu falei, tem coisa que tem que corrigir, tem coisa que ele não gostou, tem coisa, mas se ele percebe pontos positivos no fundador, pontos positivos no time que aquele cara tem, em quem ele já conseguiu botar do lado, as pessoas positivas, você fala, cara, olha Foram o os time. primeiros que ele conquistou, né? Exatamente, ele já vendeu a ideia dele, e isso também é um ponto muito importante. O investidor geralmente fala, as primeiras pessoas do time são as que compraram a ideia, porque muitos estão ali ainda sem gerar grana, estão ali pela ideia. Então, se o cara conseguiu trazer gente boa, vendendo a ideia para esses caras, ele já fez praticamente o primeiro pitch de investimento, entendeu? Porque ele já trouxe um time bom. Então, fica mais fácil. Agora, se ele não conseguiu convencer com a ideia dele, nem aquela equipe base, então ele está com um problema. Se ele chega, né, para o investidor e fala, eu quero, dentro do meu escopo de investimento, tá, para contratar funções estratégicas, aí o investidor já olha, putz, se ele não conseguiu convencer ninguém de uma função estratégica a estar com ele, será que realmente a ideia é tão boa assim? Por que ninguém se empolgou e falou, cara, tô junto com você? Então, são várias nuances, assim, que é muito legal. Então, não, ainda é uma escola, porque eu ainda estou envolvida com isso, não mais diariamente, mas ainda faço muito essa parte de estar em projetos que estão ligados a investidores e principalmente a grupos de investidoras, né? Que foi daí uma das bandeiras também que mais uma causa que eu resolvi abraçar. Então, ao mesmo tempo, né, mulheres empreendedoras, que eu sou voluntária em vários projetos aqui em Curitiba, mas também essa questão de mulheres investidoras, né, como que a gente ajuda e faz com que o número de mulheres investidoras cresça no Brasil, para que a gente tenha mulheres fundadoras com mais recursos também para otimizar os seus negócios, né, porque a gente sabe que é uma via de mão dupla. A gente precisa de mais mulheres investidoras para investir mais em startups de mulheres fundadoras, né? E é tão importante que a mulher entenda isso. Eu agora estou gravidinha também, né? Já sou mãe, né? Ainda não chegou o bebezinho, tá sendo preparado com muito carinho, mas já sou mãe. Então, eu fico pensando nisso, muito em renda passiva, né? Para a gente poder se dedicar à prioridade, que é a nossa família. Então, o investimento em várias modalidades é fundamental, mas a gente vê indícios das próprias, né, maiores empresas aí de investimento hoje olhando para as startups, porque é um mercado extremamente promissor, resolve problemas sociais, né, massivos, e traz um retorno muito legal, mas tem que saber investir, então isso é muito bacana do que você está comentando, né, para a gente diminuir o risco. É um capital de risco? Sempre vai ser, mas tem como diminuir. Então, como fazer isso? Exatamente, exatamente. O que olhar, né, em que pontos você, às vezes, precisa ser cauteloso,
para justamente minimizar esse risco, né? Ele sempre vai existir, e ele é o investimento com maior risco, mas, ao mesmo tempo, você tem como, pelo menos, tentar diminuir, e por isso que os investimentos em startups, eles são feitos em rede, né? Por um grupo. Você não vê um investimento em startup em que uma única pessoa faça o aporte de 100% que a startup está pedindo. É sempre um grupo, porque quando o grupo entra, você entra com menos, então você dilui também, né, aquilo que você vai investir. Lógico, você tem uma porcentagem menor, mas você não corre o risco de perder, apostar tudo num cavalo só, como eles gostam de dizer, e perder lá no final. Então, diversificar, ter um portfólio, como se chama, né, construir um portfólio de startups é importante, mesmo que seja com pouco dinheiro, né? Eu vou entrar num grupo e vou colocar 10 mil só, não tem problema. Eu estou nesse grupo e daí na outra startup eu vou colocar 7, né? Não tem problema. A questão é você montar esse portfólio para você ter N possibilidades. Uma deu errado, você perdeu os 10 mil, é parte do jogo. A outra deu certo, você recuperou 20, 30, 40 vezes o que você aportou, já está valendo. Então, né, você aprender a ter também essa carteira, a olhar para várias possibilidades, mas sempre tendo uma tese, né? Você não pode diversificar a ponto de uma hora você investir num agro, outra hora você investir numa edtech, daí outra hora numa fintech. Não, você tem que ter uma tese, e aí dentro dessa tese você pode diversificar, né? Porque ela é importante justamente para você não sair atirando para todos os lados. A tese te coloca no norte, né? Te coloca, e aí você sempre volta para a tese. Putz, isso não está dentro da minha tese, então eu não vou botar o meu dinheiro nisso. Já é um filtro que você faz, né? E a tese envolve desde o público que você quer focar, investir, o propósito, né? Qual é o seu propósito? Quero ajudar pessoas que têm uma startup de impacto social, então vou focar nisso. Então, tem as duas pontas, né? Como a gente sempre está falando. Se eu sou uma empreendedora, que eu estou buscando investimento anjo, e o que é o investimento anjo? É uma modalidade de investimento, né, de captação de recursos. Poderia ser buscar num banco, poderia ser buscar um edital de fomento, certo? Centelha, que, aliás, a gente já falou bastante sobre isso, né, André? É o melhor caminho. Começa a startup, venda muito, aprenda a habilidade de vender, pegue editais de fomentos públicos, gente, dica de ouro, né? Vai atrás desses, do CERT, do Centelha, eles já vão exigir por si só que você tenha um bom time. Então, você já está se preparando para quando for falar com o investidor, você já fez a lição de casa e já conseguiu um dinheiro que você não tem que devolver equity para ninguém, percentual para ninguém da sua empresa. Aí sim você tem isso, né, validado, bonitinho, funcionando. Agora vamos atrás do investidor anjo. Aí você chega diferente na mesa, né, com o investidor. Exatamente. E o investidor anjo, né, quando você realmente... porque aí dentro do investimento anjo, você ainda tem aquele investidor anjo que ele é mais passivo, né? Ele está ali como anjo, mas o interessante é buscar grupos que tenham, né, o verdadeiro smart money, que é aquele investidor anjo que vai estar mais ativo, né? Que vai estar ali te dando mentoria, que vai querer fazer parte e que vai falar para você aonde você precisa corrigir, porque o dinheiro dele está ali. Então, ele também quer participar, porque ele quer minimizar esse risco, né? Então, às vezes, você procurar o grupo certo de investidor, porque não é só o investidor que seleciona a startup, né? O fundador também seleciona aonde que ele quer tentar buscar investimento, né? Não é em qualquer lugar, justamente por questões, assim, as várias premissas que aquele grupo vai colocar. Então, é importante ele estudar qual é o perfil de investidor que ele quer. Ele quer aquele investidor mais arrojado, ele quer ir para aquele grupo que só vai botar o dinheiro e vai deixar com que ele continue trabalhando sozinho, ele vai querer essas pessoas atuando, putz, porque eu preciso de conselho, de mentoria, de uma pessoa mais atuante aqui na área de marketing, aqui na área de produção, aqui na área de finanças. Então, o fundador se preparar
e fazer a seleção dos grupos ou dos investidores que ele vai buscar é muito importante. E a gente vê, às vezes, muito fundador o quê? Atirando para todo, simplesmente manda para todo mundo. Claro que ele pode mandar, às vezes dá para receber feedback, né? Porque investidor se gosta do negócio, ele dá feedback no pitch, ali no e-mail mesmo, e alguma coisa assim. Mas se ele quer ser estratégico, ele também tem que selecionar investidor que tenha fit com o negócio dele. Então, é importante ele olhar a carteira de investimento desse investidor ou desse grupo. Cara, não tem ninguém no portfólio deles com a minha pegada. Não tem porquê. Isso é bom porque eles não olharam para esse segmento, ou não tem porque eles deixam esse segmento de fora, então eles, fazer essa busca por informações. Então, o fundador, a fundadora, também tem o poder de escolher. E eu já vi em várias sessões de terminar o pitch, os investidores irem para a sala, decidirem investir, a gente, 3, 4 dias depois, voltar para o fundador e falar, a gente tem fulano, o aporte é de tantos mil reais, e os founders falarem, fulano, eu não quero. Não, mas como fulano? Não, eu não quero. Os outros a gente aceita, vamos fazer, mas esse eu não quero. Então, assim, o fundador também tem esse poder de dizer, esse investimento eu não quero, desse grupo eu não quero, e vi, olha, pelo menos umas 4 vezes isso acontecer. E isso me chocou, porque eu falei assim, cara, ninguém ia negar dinheiro, né? E nega porque realmente esse investidor não faz... ele não vai me trazer benefício, esse investidor não vai agregar, esse investidor não tem match comigo, e vi fundador dizer não para dinheiro. E não foi qualquer 50, 100 mil reais, não, foi bem mais. Olha só, isso é muito importante, né? Quem você vai trazer para perto envolve aquilo que você comentou, né? Das pessoas certas, caminhar com elas. Exatamente, bem isso. Bom, meninas, vamos lá, Open Mic. Sobre tudo que a gente já viu até agora, outras coisas que vocês têm, experiência que queiram compartilhar, dúvidas, vamos juntas. À vontade. Rose e Vivian, elas estão representando aqui nossa rede, né? Nossas convidadas queridas, então fiquem super... Estamos em casa. Posso perguntar? Claro. Tá certo. Eu estou muito feliz de estar aqui e ao mesmo tempo, ansiosa para poder perguntar para você, Andréia, uma coisa que eu até falei ontem com a Aline, eu estou num momento meio angustiante da minha trajetória como empreendedora. Eu acho que eu ainda estou longe de ser empresária, porque eu ainda estou numa fase de investir, e eu estou naquele momento onde eu estou parada falando, mas por que eu ainda não consegui ter um retorno atrás de tanta coisa que eu já fui, tanta coisa que eu já fiz? E assim, eu tenho um aplicativo, ele foi feito para o mundo agro, um aplicativo que foi feito pensando nos serviços que o mundo agro precisa solucionar os problemas de urgência, que são problemas mecânicos nas máquinas agrícolas. Então, assim, eu tenho um aplicativo que atende 3 públicos, que é o produtor, é o mecânico e o lojista. Então, eu preciso de um mecânico, o mecânico que eu sempre conserta meu trator está ocupado, eu tenho condição de achar outro mecânico com a mesma especialidade para me dar a solução rápida, né? Porque as pessoas falam, o agro não para, mas a cada momento que um trator para, o negócio daquele produtor está parado até ele voltar a funcionar. Só que, assim, como eu falei para a Aline ontem, eu não sei se o meu problema está na minha forma de me comunicar. Então, assim, a minha pergunta aqui é exatamente para a Andréia,
para a experiência que a Andrea carrega, né? Tanto de ter investido, de já ter sido empresária, como a profissional que está no meio aí, trabalhando a comunicação entre tantas pessoas. Como eu faço? Você disse assim, a pessoa, se ela estiver procurando um estrategista, né? Como eu acho esse estrategista? Porque, na minha visão, eu acredito que eu já fiz tudo que era necessário se ter feito, mas eu não consegui resultado ainda. A minha startup, né, o meu aplicativo, ele, para você ter uma ideia, ele é gratuito. A gente pensa em fazer ele ser algo que vai me trazer um financeiro quando ele estivesse rodando muito e uma dos 3 públicos, um público só que iria pagar para poder utilizar esse aplicativo. Então, eu não sei como eu encontro alguém que pense estrategicamente, mas que seja da comunicação para olhar o meu negócio e ver aonde a minha comunicação não está sendo assertiva. Tá. E você acha, assim, dentro de toda essa jornada que você fez, que o problema ele está voltado para a comunicação do negócio e não para o negócio em si? Então, como eu fui mexendo, fazendo todos os possíveis, o meu aplicativo, por ele não ter custos e ele ajudar, por exemplo, o mecânico que está desempregado, ele já saiu até numa rede de TV, uma outra rede de TV bem forte, que é a TV Globo, fez uma captação de uma entrevista com a gente essa semana, para poder colocar no meio de comunicação, e assim, gratuito, né? Aí eu não consigo entender aonde está o erro. Então, eu imagino que pode ser a minha forma de me comunicar, ou uma forma estrategista de olhar para essa comunicação. Eu acho que assim, aí que tá, como eu não... Seria legal, de repente, até a gente marcar um horário e, assim, eu, né, ver o teu material, ver teu pitch, né, você faz o pitch, me mostra o material para a gente poder analisar se realmente é a forma de comunicação, né, ou se realmente é o negócio em si, aí o negócio pode ter N possibilidades, né, de você, de olhar e, de repente, falar, cara, talvez seja aqui que está a questão de estar nesse, né, nesse momento que você não consegue avançar, enfim, e ver qual que é a dificuldade também que você tem, assim, de fazer a coisa acontecer, né? E todo, aí que tá, todo negócio, por mais, ele pode ser social, ele pode ser de impacto, ele pode ser, enfim, não importa. Ele tem que ter, de alguma forma, uma possibilidade de rentabilidade. Senão, o investidor ele não vai querer algo, ele pode, uma ponta pode ser de graça, mas assim, em algum momento tem que ter uma possibilidade de ganho, né? Senão ninguém vai fazer. Então tá, então tem essa ponta que vai pagar, então tem que ver muito esse modelo de negócio, né? Quantos clientes você já conseguiu, quem está usando a parte gratuita, né? Se quem está usando a parte gratuita, de repente tá engessando aonde deveria ter a parte paga. Então, a gente teria que olhar todo esse negócio, né? Ver todo esse escopo, e aí sim, não é decidir, mas fazer essa análise e perceber se isso é de comunicação mesmo, se é da tua postura de conseguir deixar o negócio claro ou não claro para quem está te vendo e aí não enxergar a proposta de valor, né? Porque às vezes para você está muito claro, só que a hora que você vai falar, a pessoa não consegue enxergar essa proposta de valor que você acha que tá tão explícito. Aí é comunicação mesmo, né? Mas se as pessoas enxergam essa proposta de valor, mas tem alguma coisa ali no miolo, aí é questão de negócio. E aí a gente precisa definir o que é que está pegando, né? E às vezes até chamar
alguém que seja mais do agro mesmo, né? Então, pegar um investidor e fazer um momento com ele, uma meia horinha, e falar, cara, ó, eu vou fazer o pitch, vou te trazer aqui, e eu quero tua mentoria. Eu não quero ter investimento, não é isso que eu estou buscando, eu quero o teu olhar para o meu negócio, para ver aonde eu estou errando, porque eu enxergo potencial nisso, há potencial nisso, né? Porque você vai fazer esses argumentos que te dão esse embasamento, e aí ele vai te dar esse feedback. Então, isso é super importante, dá para ser feito, né? Então, acho que de repente a gente pode conversar. Eu tenho algumas pessoas no agro, assim, não é um segmento muito forte que eu tenho contato, até porque ele é super nichado, então essas redes de anjo, dificilmente tem muita gente do agro, mas eu tenho o contato com um cara que é fenomenal, assim, ele é de São Paulo e ele adora dar uns feedbacks, porque ele também gosta de falar muito, então ele é incrível, e aí eu posso ver, né, como é que tá, não te prometo nada, mas posso ver a agenda dele, posso ver se ele aceita, e aí, de repente, a gente faz, né, uns 30 minutos de mentoria com ele, porque ele vai ser muito cirúrgico, muito cirúrgico. Ele vai olhar para você e vai falar, Rose, ó, é isso, é isso, é isso. Se você continuar nesse caminho, ferrou. Ou aqui, aqui, aqui. Então, ele é uma pessoa que vai fazer você repensar. Então, vamos conversar e daí posso te ajudar nisso. A gente vê primeiro, tenta descobrir, e se a coisa está muito realmente assim que, né, eu não consiga, ou até para ter esse olhar do agro, a gente vai atrás de pessoas para dar essa olhadinha e te ajudar realmente com essa visão do meio e com essa visão de quem está ali sempre botando seu rico dinheirinho nesse segmento. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E vamos unir forças, né? Ficaria imensamente feliz, Andréia, porque assim, na realidade, eu estou num momento que eu falo, eu olho para todos os lados e falo, eu acho que eu fiz tudo que tinha que ser feito. E agora? Qual o próximo passo? Eu não sei para onde eu vou, e não vou para nenhum lugar, porque eu não sei para onde eu tenho que ir. Então, já tem uns 30 dias que eu estou meio que parada, pensando para onde eu vou. Se eu não ver, eu não saio do lugar. E eu não sei se isso, né? Se tiver Mas, alguém que pode também, ver e falar assim, olha, segue isso aqui, eu vou. Claro. E às vezes a gente está tão imersa na nossa ideia, no nosso negócio, que a gente não encontra saída, mas alguém de fora que olha, consegue já na hora, fala assim, cara, você tem que ir por aqui, cara, ó, tá aqui. E a gente está tão impregnada daquilo, às vezes a gente está impregnada de uma forma positiva, mas às vezes a gente está impregnada meio que sufocada, porque a gente olha e não consegue né, enxergar o buraquinho para estourar a bolha e sair, a gente está ali, e a pressão daí de fazer com que o negócio dê certo, né? A gente também tem isso, o negócio precisa acontecer, e a gente daí fica nessa pressão de encontrar um caminho que nos leve ao negócio acontecer, então daí, né, piora mais essa sensação, e paralisar é algo assim que nos deixa muito ansiosos, assim, né? Você ficar realmente sem uma possibilidade. Então, vamos fazer assim, pega meu contato ali no grupo, me manda um oi, né, no direto, e aí a gente já marca para a semana que vem, a gente conversa, e aí, com base no que eu der uma olhada, eu já tento aí a agenda desse cara. Se for muito difícil, eu vejo mais umas duas pessoas assim que me vieram à mente também, que são do agro, mas eu queria com ele, assim, porque ele é muito, sabe? Às vezes é doído o que ele fala, mas é porque ele vai ser, como eu falei, muito cirúrgico. Então, às vezes, a gente precisa desse choque de realidade. Mas se ele não estiver disponível, aí já me vieram outras duas pessoas que eu acho que a gente consegue, daí a gente marca uma agenda e vamos ver o que faz. Nossa, já estou agradecida já, porque vai vir. Nossa, estou precisando mesmo de uma luz, assim, de uma orientação, falar, olha, falta você fazer isso, você tem que rever isso, porque é aquilo que você disse, eu já olhei tanto, falo, mas o que mais eu tenho que fazer? Eu não sei o que fazer, então eu vou ficar aqui quietinha até conseguir identificar, né? Porque melhor do que saber para onde ir é saber para onde não ir,
né? Então, exatamente, e até pelos exemplos de vida que eu trouxe, às vezes é melhor justamente não tomar o caminho errado na ânsia de tomar algum caminho, porque a gente não aceita ficar parado, né? Tem perfil de pessoas que não aceita. Então, aí você está muito desesperado para tomar um caminho e para correr o risco, que é legal. Mas aí a chance que você tem de errar esse caminho, ele é muito forte. E aí, como eu falei, tem caminho que você toma que você não consegue voltar, não tem atalho, não tem retorno, não tem. Daí você vai ter que ir até o fim. Então, é muito complicado. Então, é melhor, às vezes, realmente respirar, buscar ajuda. Eu acho que isso, né, pegando aqui, a Aline falou dessa questão que a gente está em rede, e eu acredito muito no poder das comunidades. Eu acredito muito nessa rede de apoio que a gente vai se inserindo, e aí, assim, quando a gente procura pessoas boas, esse processo começa a virar automático, de você estar com pessoas boas que te apresentam mais pessoas boas, que te apresentam, entendeu? Você vai topar com um outro desgranheto no meio do caminho, não adianta, o mundo tem pessoas más, mas aí você já sabe identificar e você já sabe filtrar e deixar aquela pessoa lá na órbita, lá bem longe de você, entendeu? Ela faz parte, porque ela tem que estar ali, mas você cria uma barreira com ela. Então, eu acho que isso é importante. Então, assim, vamos conversar sim, semana que vem eu estou um pouco mais tranquila, e daí a gente consegue avançar com isso, e será um prazer te ajudar. Que bacana. Ai, E que já já ótimo. você vai estar investindo também, Rose. Né? Começa estruturando, conta com o apoio da rede também. E aí, vamos deixar isso redondo, porque amanhã você vai ser a investidora que vai investir em outras mulheres. Se Deus quiser, se Deus quiser. É um sonho, né? Poder ajudar. Esse aplicativo, ele é um aplicativo de ajuda. Ele tem duas formas de ganhos dentro dele, mas ele tem que estar funcionando da forma correta, e ele não está da forma correta. Não é nada de perfeccionismo da minha parte, não. É uma situação que eu enxergo, não é para ser desse jeito. Tem alguma coisa que eu não estou vendo, e se eu tiver alguém, nossa, eu vou agradecer imensamente, que me ajude a enxergar, né? Melhor do que saber para onde ir é saber para onde não ir. No momento, agora eu estou aqui, só aguardando o olhar de quem vê estrategicamente, de quem seja mesmo cirúrgico, de quem fale realmente o que eu quero ouvir, sabe? Ou melhor, nem precisa dizer o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Precisa ouvir, exatamente. Né? Às vezes a gente não quer, né? Mas a gente precisa ouvir. Então, pode deixar, me chame ali, que daí a gente já ajusta tudo. Legal. Muito obrigada, viu? Vivian, fica à vontade, que está marcadinha como Eric, né? E Ana, bem-vinda. Entra um pouquinho depois, também tá nessa jornada, né? De cada dia mais entender e mergulhar no universo das startups. Uma honra ter você com a gente. Fica à vontade, Vivian. Bom dia, gente. Bom dia, Aline. Bom dia, Andréia. Obrigada, viu, Andréia, pelo compartilhamento. Acho que é importante. Eu estou chegando nisso agora. Na verdade, eu vou começar, né? Tá aparecendo o Eric aí, não sei por que é o nome do meu marido. Não sei dizer o motivo, depois eu vou olhar. Eu tenho 43 anos, eu trabalho numa startup hoje, então empreender ali dentro é uma coisa rotineira nossa, sabe? De sempre estar buscando novas soluções ali para aquilo que é proposto, né? Para o que a gente faz, que é uma empresa de empréstimo online. Já fui também empresária há alguns anos atrás, não deu nada certo, e hoje eu tenho um projeto, né? Tenho um projeto de vida para mim, que é algo que eu tenho muito firme aqui internamente, mas eu ainda estou em primeiros passos. E aí a minha pergunta para a Andréia eu queria direcionamentos, Andréia. Eu sei assim, eu sei o propósito do que eu quero, que é ajudar mulheres, né, a prepará-las para o mercado de trabalho. Eu tenho visão de algumas coisas, mas eu queria né, com a tua experiência, eu queria que você me dissesse qual caminho seguir, quais os primeiros passos, que uma coisa importante que você colocou agora, a equipe,
Sabe assim, a minha percepção eu tenho a ideia e vou apresentar, e você colocou agora, não, conforme as pessoas vão se apresentando, você colocou aí em determinado momento, né? É legal a gente ver o brilho no olhar, de saber que tem a equipe que já comprou essa ideia, então o próprio investidor, né, também enxerga isso. Eu queria que você me desse aí as primeiras orientações. Eu estou chegando agora, eu quero muito que dê certo, eu espero que dê. Acho que a ideia é bem interessante. É óbvio que eu não devo estar certa em tudo, mas eu queria direcionamentos. Entendi. Isso, então, para você montar daí efetivamente seu negócio, isso? Exato. Eu acho que assim, a primeira coisa é você realmente começar a falar disso para as pessoas que fazem parte, né, da tua comunidade ou dos grupos que você está inserida, enfim, e ver o que você precisa agora para começar a fazer alguma coisa, né? É lógico que muitas vezes a gente começa sozinha, e isso assim, é muito bom, né? Porque você não compromete daí, não se compromete com ninguém e também não compromete decisões de ninguém ou a vida de ninguém, mas é legal você pelo menos ter pessoas que você poderia ter, como é que eu posso dizer, mais próximas de você, para que quando o negócio comece a caminhar, você já possa ter essas pessoas, de repente, né, no time, ou de repente como conselheiro, não sei. O que a gente precisa ver é qual o negócio efetivamente que você quer para oferecer para essas mulheres, né? Que tipo de ajuda, que tipo de serviço ou de produto, enfim, que você vai oferecer, né? Como que na sua ideia, na sua visão, isso seria desenhado, seria ofertado para as mulheres, enfim, entender um pouco do negócio para a gente poder visualizar o que é estratégico para você e quais seriam esses primeiros passos, né? Aonde que você deveria apresentar isso para receber feedback, aonde que você poderia testar isso em grupos de mulheres que elas se interessariam. Eu acho que isso é sempre bacana, fazer alguns testes sem compromisso, para que você consiga colher informações e ver o quanto as pessoas, cara, que maneiro esse serviço que você está oferecendo, eu quero fazer parte. Putz, que maneiro isso, nossa, gostei muito, como é que eu faço para entrar? Ou como é que eu faço para comprar, para fazer minha adesão, não importa que tipo. Então, assim, a gente primeiro tem que olhar isso para a gente poder dizer qual o lugar que você tem que estar inserida e começar a fazer essas apresentações e essas falas, que não necessariamente precisa ser um pitch, mas para falar, eu tenho isso, eu trabalho com isso, estou fazendo isso, e as pessoas precisam querer se conectar com você. Putz, me fala mais, vamos marcar um horário, eu me interessei, quero fazer parte. Ou eu quero comprar, ou o meu negócio precisa, enfim. Aí, a partir do momento que você vai tendo esse feedback das pessoas, aí você vai vendo o que é necessário para você avançar. Eu preciso de alguém de atendimento, eu preciso de alguém de desenvolvimento, eu preciso de alguém de comunicação, e aí você vê quem são as pessoas que, de repente, entrariam com você no projeto, né, nesse momento mais inicial, que poderiam te ajudar, né, ou buscar mentoras, né, nessas redes. Hoje, tem muitas mulheres que já estão numa situação mais confortável e que destinam horas para a mentoria, né? Eu faço parte de um programa aqui, o Empreendedora Curitibana, que a gente tem um time de mentoras que é incrível, né? Então, elas disponibilizam horas gratuitas para mentorar as mulheres empreendedoras que estão começando. Então, buscar, às vezes, esses lugares, né? A própria rede aqui da Aline tem esse espaço. Então, vamos lá, vamos conversar. E assim, a gente gasta muito, pelo menos nesse segmento de startup, tem que ter
ali na agenda de né, de todo fundador, horas para conversar. Faz parte do trabalho de fundador. Conversar com o investidor, conversar com outras pessoas, conversar com gente aleatória, conversar com potencial cliente, não importa. O fundador ele tem que estar muito consciente de que o trabalho dele é conversar com as pessoas e colher feedback sobre o que as pessoas acham do negócio dele, né, ou do produto dele. Então, sempre, isso é constante. Então, eu acho que a gente, né, também, se você quiser conversar, para eu ver qual que é o teu negócio, qual que é a tua ideia, o que você está pensando, e daí poder falar mais assertivo, né? Eu estou falando muito genérico, assim, mas talvez para ser mais assertiva e para poder te ajudar mais, olhar, ver o que você está propondo, para poder dizer, olha, consigo te ajudar nisso, eu acho que você deveria procurar isso, eu acho que você deveria falar com alguém dessa área, eu acho que você deveria fazer tal coisa, aí talvez eu consiga ser mais pontual, assim, e mais certeira para poder te ajudar. A validação nunca acaba, a verdade é essa, né? Eu fui procurada um dia por um rapaz, um senhor lá da França, ele me abordou pelo LinkedIn. Ele falou, olha, você é a 5ª pessoa com a qual eu converso essa semana, eu tenho uma meta semanal de pessoas que eu visualizo, que podem se interessar em entender meu negócio e trazer feedback sobre ele. Então, imagina, ele estava do outro lado, né? Longe de mim geograficamente, me encontrou, a gente marcou um cafezinho, ele me mostrou o negócio dele, depois eu fui descobrir que ele é um dos grandes diretores e está por trás ali da operação da Ingênico, que tem todos esses meios de pagamento. E olha a humildade dele, continua validando, continua interagindo. E a gente, né, fez amizade ali, e eu fiquei com isso na cabeça, falei, puxa vida, que legal, né? Quão importante é você ter essa meta, igual a André está nos trazendo. É um dia da semana que você vai pegar, ou talvez diluir isso durante a semana, mas você vai conversar com pessoas e vai simplesmente ter escutativa, isso é fundamental. E eu vou colocar aqui alguns pontos, em resumo, que são alguns dos, né, André, que a gente vai desenhar uma trilha com muito carinho, inclusive querendo ouvir vocês, escutativa, do que vocês gostariam que tivesse, tanto na ponta do que quer investir, né, da pessoa que quer se tornar uma investidora anjo, quanto na ponta, né, da pessoa que quer captar esse recurso, quer que o investidor olhe para ela, né? Então, alguns pontos fundamentais que todo investidor vai olhar é sua equipe, aí depois a gente vai, dentro dessa trilha, dessa capacitação, explicar o que da equipe que é olhado, né? O que precisa ter essa equipe, né? Essa bendita dessa equipe para chamar a atenção, para brilhar o olhinho do investidor. Tecnologia, o produto em si, o mercado que inclui tanto a parte de quão grande, né, o TAM, SAM e SOM que a gente fala, e quão validado está o seu produto, que entra muito no que a André já comentou, foi validado, foi conversado com pessoas, foram feitos testes, em que momento isso está, porque isso vai trazer para ele uma segurança, só a gente se colocar no sapato do investidor, né, falar, poxa, vou colocar dinheiro em algo que tem provas aqui de que, né, tem pessoas interessadas. E a gestão, que aí entra a questão de ter um estratégico por trás, ter um time, pessoas, né, que estão olhando para marketing, vendas, gestão de pessoas, e o capital, que pode também incluir a questão do modelo de negócio, que é muito importante. Aí tem uma dica de um livro que é O Navegador do Modelo de Negócios, de Oliver Gasman. Vale a pena a gente dar uma olhada, porque tem milhares ali, não, exagerei, tem centenas, né, de modelos de negócios bem interessantes para a gente observar e falar, caramba, será que faz sentido para mim ir por esse caminho ou outro, né? Então, alguns pontos, né, Andréia, para a gente poder fazer algo bem assertivo. Muito bom. Não, com certeza, eu acho que a gente... Não, deixa a Vivian, eu ia emendar aqui, mas, Vivian, pode ser assim, a gente conversa e de repente consigo te ajudar de forma mais clara e efetiva, sem
frases genéricas e considerações mais amplas, assim. Claro, claro, eu te agradeço a oportunidade, sim, estou bem no começo, e essa questão da validação, se for parar para pensar, é o que eu faço, eu trabalho numa startup, a gente valida o tempo todo, né, e olha que engraçado, e aí quando se pensa, tá vendo, é a imaturidade ainda, né, quando se fala algo, quando faz, em pensar em montar algo próprio, em pensar em ter uma startup, né, em pensar em enfim, é maturidade mesmo. Eu agradeço mesmo, quero muito sim. A Aline também já se colocou também à disposição, agradeço. Eu acho que tudo que eu puder absorver é válido lógico, todo feedback é sempre super bem-vindo, porque é aí que você vai encontrando melhorias, é ali que você vai encontrando oportunidades, às vezes você tem um olhar e o olhar não é aquele, é diferente, né? Então, a abertura tem que estar sempre ali disponível. Eu te agradeço, obrigada mesmo. Então tá, Legal. aguardo o teu chamado, então. Vamos aceitando os vínculos. Aninha Castellucci quer comentar uma coisa, fica à vontade, e aí a gente já fecha com chave de ouro esse tempo tão rico. Não, só quero agradecer, bom dia. Bom E dia. foi palavras muito boas para a gente ouvir, refletir, tentar melhorar cada dia. Mas Legal. agradeço a todas. A Ana trabalha com mobilidade urbana, né, dentro de um contexto bem bacana, vale também estreitar os vínculos e Legal. na questão aí de sustentabilidade, né, com aquelas motos elétricas, está visualizando como produzir, trazer a produção para o Brasil. Hoje a China faz isso, então ela está estudando a fundo para poder fazer a operação, e ela pensa em uma pessoa também, perfil T. É engenheira, Massa, de isso é tudo um massa. pouco. E você sabe que Curitiba aqui é uma das cidades, né, e já reconhecidas mundialmente aí como cidade inteligente, né, que tem muitas iniciativas voltadas para essa questão. Então é bem bacana isso. E aqui a gente pega muito forte em projetos que tenham a ver com mobilidade urbana, sustentabilidade, enfim, tudo que envolve cidades inteligentes. Então, se precisar de alguma coisa, que tem um pessoal também bem forte, que pode, não sei de que cidade que você é, mas tem um pessoal bem forte aqui que, de repente, pode te ajudar também. Eu estou em São José do Rio Preto, aqui, interior de São Paulo. São Paulo. Uhum. Mas, assim, a VEG, por exemplo, que está aí, né, ainda ontem eu li uma reportagem sobre os bilionários do Brasil, a maioria está em Santa Catarina. Tirando São Paulo, a maioria está em Santa Catarina, e 2 deles é da VEG, né? Que a VEG está despontando. Santa Catarina é um estado forte também, e com muita indústria, enfim, e ali também eles se movimentam muito nessa parte de startups, crescendo muito também essa questão de cidades empreendedoras, né? Floripa também se posiciona bastante nessa questão de cidade inteligente, eles também gostam de pegar digamos assim, esse título, assim, e trabalhar com esse tema, mas ainda Curitiba reconhecidamente, internacionalmente, como aí uma das principais cidades do mundo nessa parte de inteligência urbana. E muita startup fazendo isso aqui, muita startup olhando para essas necessidades, assim, de um futuro melhor, para que a gente tenha mais qualidade de vida, né? E aí passa por N questões. Mas, enfim, fico à disposição, se você quiser conversar um pouquinho, a gente também pode trocar uma ideia. Que legal. Não, tá bom. Rio Preto é a cidade natal, a minha cidade natal. E tá sempre assim no ranking com Curitiba, né? De melhores cidades do Brasil para se viver, então é só coisa boa aqui. Exatamente, que bom. Muito bacana. Gente, obrigada pelo tempo, em especial, como agradecer a Andréia por essa chuva de informações maravilhosas, de reflexões, né? Meninas, fiquem à vontade para, sabe assim, quando a gente escreve, a gente traz à memória tudo aquilo, a gente reforça mais. Então, se você quer escrever um artigo sobre esse tempo, todos os insights, aprendizados,
e colocar no LinkedIn, marca a gente, marca a Andréia, a gente vai recompartilhar isso em toda a rede também. E é bacana, né? Porque outras pessoas também vão se inspirar e a gente grava tudo que foi observado aqui. Temos um canal direto, então, para poder avançar conversando com a Andréia, estreitando os vínculos. E em breve a gente vai ter novidades sobre essa capacitação. A gente quer que cada vez mais mulheres possam, né, captar o recurso necessário e, mais do que isso, gerar impacto em todos os âmbitos que essa palavra propõe, né? Impacto mesmo, deixar um legado. Então, é uma honra estarmos juntas. Um grande abraço, Andréia. Frutos e frutos na sua caminhada em todas as áreas da vida. É uma honra ter você. E está mais do que comprovado, né? Porque que você é uma estrela que brilha no nosso Brasil. Não, imagina, eu que agradeço muito, muito, muito essa oportunidade, gosto muito de fazer isso, como falei, né? Coloquei agora como meta de fazer mais isso, de estar mais assim nesses momentos de compartilhamento, e assim, espero de verdade ter agregado, lógico que, né, do assunto de investimento ou de founder procurando investidor, a gente poderia falar muito mais e ser, né, mais técnico nisso, quase que, né, como uma palestra, alguma coisa assim, mas, né, você me falou que não era esse o objetivo, e eu acho que, assim, o objetivo super cumprido nessa dinâmica aqui, que eu acho que é fabulosa, e conte comigo para mais vezes, e eu estou bem feliz que, assim, nos próximos dias a gente já, né, lança essa trilha, colhe informações dessas empreendedoras para a gente poder fazer algo juntas e aí entregar também algo bacana para essa rede que eu acho que é fortíssima. Então, eu estou 100% à disposição, Aline, muito obrigada mesmo. Obrigada. Um beijo com muito carinho a cada uma e a cada um também, os homens que vão ver depois do vídeo. Vamos juntos por um Brasil cada vez mais, né, mais maravilhoso em todos os aspectos. Um beijão, um ótimo dia. Ótima sexta, Obrigada, beijo. gente. Tchau, Bom tchau. dia para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.